Amém? Quem está feliz aqui, diga amém. Não, só quem está muito, muito, muito feliz, diga aleluia. Amém, eu também estou. Você pode tomar o seu lugar. Que alegria poder estar novamente com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, com os nossos irmãos em Cristo. Passamos um tempo um pouco turbulento, né, nessas últimas semanas. Mas graças a Deus, aprove ao Senhor cuidar de nós em cada detalhe. Foi um misto de preocupação e de celebração com a saúde do pastor e com a chegada da nossa netinha, Sara Yumi. Olha que lindo. E você acredita, irmão, que eu acho que aquela japinha vai ter olho verde? Vai ser inédita. Tá ficando clarinho, Getúlio, o olhinho dela. Olha só, hein? Já pensou? Vamos ter que orar muito, hein, pastor? Orar muito, muito, muito. Mas Deus tem sido muito bom para conosco em todo o tempo. Nos momentos bons, nos momentos desafiadores também, nós podemos contar com a graça e com o favor do Senhor. Então vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: o Senhor é bom em todo o tempo. Em qualquer situação, Ele sempre vai ser o seu provedor, o seu amigo. Ele sempre estará ao seu lado. Então, fala mais uma vez assim para Ele, para entrar dentro do teu coração também. Diga: não temas, não se preocupe. O nosso Deus, Ele é por ti. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no texto de João, capítulo 12. Nós estamos, eu e algumas mulheres da igreja, nesse mês, meditando no livro de João, capítulo 12. Eu confesso que, conforme a idade vai chegando, a gente vai perdendo algumas habilidades. E eu tenho pedido para o Senhor: Pai, me dê memória de criança. Porque criança aprende fácil tudo, né? Você vai ensinar uma língua, inglês, algum idioma, eles aprendem tudo com muita facilidade. E a gente vai ficando mais experiente e a gente vai perdendo um pouco a capacidade de decorar as coisas, de gravar as coisas. E o meu desejo, não sei se eu consigo nesse mês, mas vou tentar nesse mês decorar o capítulo 1 de João. São 51 versículos, eu decorei 12 até agora. E quando eu avanço um pouquinho mais, eu esqueço dos anteriores. Aí eu tenho pedido para o Senhor essa memória, né? Uma memória para guardar a palavra de Deus no meu coração, para que eu nunca venha pecar contra Ele. E o texto de João capítulo 1 é extraordinário. É um texto maravilhoso. Quem quiser entrar nesse desafio comigo, de decorar 51 versículos do capítulo 1 de João. Vamos, Sérgio, você gosta de desafios? João capítulo 1, mas nós vamos meditar no capítulo 12. Desse evangelho tão extraordinário de João. O versículo 1 diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, como sempre, né? Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o aos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Você consegue imaginando essa cena? Eu gostaria que toda vez que você fosse ler a Bíblia, você começasse a imaginar a história, a cena que está sendo narrada. Fica muito mais fácil para você interpretar a palavra de Deus. Então imagina essa cena. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Misericórdia. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Que texto extraordinário. Mas também é um misto de alegria, de espanto,
mas também de indignação com alguns dos personagens dessa história. Eu gostaria de meditar rapidamente com vocês sobre a oferta que incomoda o inimigo. Existem vários tipos de oferta, nós falamos todos os cultos sobre oferta aqui nesse altar, mas existe uma oferta que incomoda o inimigo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você sabe que oferta é essa? Que incomoda o inimigo? O texto que nós lemos aqui de João capítulo 12, ele mostra uma história, uma cena muito marcante. Jesus está em um jantar. E nesse jantar ele está cercado de pessoas que tinham muito que agradecer a ele. Aqui o texto fala de Lázaro, que tinha sido ressuscitado por Jesus. Fala de Marta, que tinha uma dívida de gratidão por Jesus. Maria, que era uma verdadeira adoradora. Os discípulos de Jesus, que nem precisamos aqui parar para pensar em quantos motivos de gratidão aqueles homens tinham para com Jesus. Em outro evangelho fala que essa casa era a casa de Simão, também o leproso, que tinha sido salvo por Cristo. Então havia naquele jantar pessoas que se diziam amigas de Jesus e gratas a Jesus. Eu acho que um jantar, se fosse feito hoje, você teria sido convidado para estar nesse jantar. Tem alguém aqui que tem gratidão por Jesus? Porque aqui só tinham pessoas que tinham motivos de gratidão. Mas olha só que engraçado. Marta, como sempre, servindo à mesa. Mas Maria, ela se tornou a protagonista dessa história. Num dos atos de adoração mais extraordinários da história bíblica. Tanto é que essa adoração de Maria ficou registrada e até hoje nós falamos dela, em todos os lugares do mundo se fala desse momento de adoração. Maria, ela pega um perfume muito caro, a palavra do Senhor diz, que esse perfume ele custava 1 ano de trabalho, 1 ano, faz o cálculo aí, qual é teu salário do mês, multiplica por 12, era o preço daquele perfume. E ela pega aquele perfume, derrama aos pés de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus e depois começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Mas um gesto aqui, esse gesto incomodou uma pessoa que estava nesse jantar. E eu espero que ninguém aqui tenha o caráter e o espírito dessa pessoa. Porque muitas vezes nós estamos num ambiente de adoração, muitas vezes nós estamos aos pés de Jesus, muitas vezes nós andamos como Jesus, mas não temos o coração de Maria, não temos o coração de Lázaro, temos o coração de Judas. E eu queria que nessa noite você identificasse que tipo de adorador você é. Você é como Maria, você é como Marta, você é como Lázaro ou você é como Judas? Porque Judas, ele se incomodou com aquela adoração. E mais do que isso, aquela adoração não só incomodou Judas, mas incomodou também o próprio inimigo, que agiu no coração de Judas. E se você não sabe, foi nesse exato momento que Judas decide vender, trair Jesus. Sabe por que ele decidiu trair Jesus? Porque a maioria das pessoas não se conformam em outras adorarem ao Senhor com tudo que elas têm, com ofertas extravagantes. E o diabo entra no coração daqueles que são mesquinhos, soberbos, aqueles que colocam teu coração nas finanças, nos recursos. Essas pessoas, elas ficam revoltadas com outras que são adoradoras extravagantes. Judas decidiu nesse momento trair e entregar Jesus. Porque o inimigo, ele não suporta quando um homem e uma mulher de Deus entrega tudo que ela tem de melhor para adorar ao Senhor com o coração fiel. E eu só vou citar aqui os 3 pontos que eu gostaria de meditar com você, porque agora você já entendeu a história, mas você não pode deixar sair daqui dessa noite expulsando todo o espírito de Judas Iscariotes da sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer uma libertação em você. Você precisa entender que existe uma adoração que incomoda. Fala para o irmão aí que está ao seu lado, existe uma adoração que incomoda. Que adoração é essa? A adoração de Maria.
Porque Maria, ela nos ensina que adorar é muito mais do que cantar os louvores que acabamos de cantar aqui. É muito mais do que levantar as nossas mãos aos céus e dizer que amamos a Deus. A adoração de verdade é se render, é se prostrar totalmente, completamente ao Senhor, como aquela mulher fez. Adorar significa reconhecer quem Deus é. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem Deus é para você? O que Judas responderia diante dessa pergunta? Quem é Jesus para você? O que ele responderia? Sendo que na realidade, um adorador verdadeiro, ele sabe que Deus é tudo que nós temos de melhor. Ele merece toda a nossa adoração. Nós precisamos render e reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Se nós queremos ser verdadeiros adoradores, tudo que você tem é graça a Ele. Graças a Ele. Então reconheça a grandeza dEle. Maria, ela podia ter escolhido honrar Jesus de diversas formas, irmãos. Mas ela não teve medo de ser extravagante. Diante de olhares altivos, ela nem se importou. Porque quem ama o Senhor não se importa com os outros. Adora verdadeiramente. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que existem entregas desafiadoras. Existem entregas que eu acho que a maioria das semanas nós fazemos aqui, são entregas naturais, de gratidão, de honra, que todos nós entregamos ao Senhor, rendemos ao Senhor todas as semanas. Mas existem entregas desafiadoras. Diga entregas, diga mais alto, entregas desafiadoras. O perfume que Maria derramou aos pés de Jesus não era uma entrega comum, não era uma oferta comum, era uma oferta extravagante, que custava 1 ano de salário. Eu me lembro, irmão, se eu puxar aqui na memória, nem preciso puxar na memória, mas todas as vezes que eu fiz uma entrega extravagante, ficou marcado na minha mente, e também no meu coração, ficou marcado no meu bolso, mas também ficou marcado no mundo espiritual. E essas entregas ultrapassam gerações. Existem entregas que doem. Eu lembro dessas entregas, muitas que nós já fizemos, que um olhava para o outro e para que a gente pudesse testificar se aquela loucura era de Deus, a gente escrevia em papéis. A gente fez isso várias e várias vezes. O que Deus está falando contigo? Escreve aí, e eu escrevo aqui, para saber se era de Deus mesmo, e sempre era exatamente a mesma quantia. E essas entregas abriram o céu sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, muitas vezes. Eu ouso dizer que de ciclos em ciclos, de tempos em tempos, você precisa sair dessa zona de ofertas normais e comuns, e de tempos em tempos, para que os céus se abram, você precisa entregar uma oferta extravagante, desafiadora. É sempre? Não é sempre. Você sabe quando Deus está te pedindo isso. E Deus te pede isso no momento em que Ele quer desatar você para algo muito grande. É quando Deus quer fazer algo muito extravagante também na sua vida. E Ele te prova primeiro, Ele te testa primeiro. E foi o que Maria fez. Entregas desafiadoras e extravagantes têm cheiro específico. A Bíblia diz que aquele perfume novo encheu toda aquela casa. Todos sentiram o cheiro daquela oferta. E ofertas extravagantes têm cheiros específicos. O meu desejo é que a tua vida exale o perfume de Cristo em todos os momentos. Que você tenha o cheiro específico que só um adorador possui. E para terminar, a equipe pode até já vir. Engraçado de falar de cheiro, veio uma coisa na minha mente. Agora vocês vão ouvir eu falar um monte da minha netinha, né? Ela tem um cheiro dela, específico, é uma delícia. Eu fico cheirando, a Mimi, assim, ó, o bafinho dela. E a gente fala, que bafinho gostoso. Você vai ver, Simone. Ai, que bafinho gostoso. São aromas específicos. E a última coisa, irmãos,
Quem aqui está recebendo essa palavra? Isso é uma palavra de ensinamento. Não é de motivação, é de ensinamento. E a última coisa que eu quero que você entenda é que existe um ataque do inimigo contra a fidelidade do povo de Deus. Todas as vezes que você fez um voto com Deus, de ser fiel, a partir de hoje eu vou ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. A partir de hoje eu vou mudar essa história na minha vida. Eu não vou ser mais ladrão, eu não vou ser mais infiel, mas eu vou ser fiel. Eu vou ser generoso. O inimigo se levanta contra você, não é contra a tua vida, mas é contra a sua mente. O inimigo, você começa a sofrer um contra-ataque do inimigo, aonde o diabo fala: para que isso? Talvez Deus esteja falando ao coração de algumas pessoas aqui nessa noite. Hoje é o dia da tua oferta extravagante. Hoje é o dia desse lugar se encher do perfume que a tua oferta vai exalar. E o inimigo em seguida ele já começa a falar: para que isso? Essa oferta poderia ajudar tantos pobres. É válido ajudar, fazer boas obras, claro. Mas tem situações que o Senhor ele pede não para você ajudar outras pessoas, mas para você entregar a Ele em adoração, em oferta, em gratidão, em honra. E aí Judas fica endemoniado. Por quê? Ele não queria aquele dinheiro, a Bíblia diz, para ajudar pobres. A Bíblia diz que ele queria usar para benefício próprio, porque ele punha a mão na bolsa, ele roubava a Jesus. Quem acha isso um absurdo? Só isso, gente. Quem aqui acha um absurdo você roubar Jesus? Ei, todas as vezes que você não dá seu dízimo, você é como Judas. Você está roubando o que é de Deus. Parece absurdo, mas nós somos talvez tão mais parecidos com Judas do que com Maria. Diga misericórdia. Misericórdia, Deus, porque na maioria das vezes nós somos mais Judas Iscariotes do que Maria adoradora. Eu reconheço isso. Que muitas vezes eu me pego como Judas. Mas nessa noite, Deus, eu peço que o Senhor troque o coração de todos nós. E que nós possamos ser sempre como Maria. Que nós possamos adorar o Senhor sem se preocupar com o que os outros vão falar. Talvez o próprio cônjuge que a gente tem acha um absurdo as ofertas que a gente dá. As pessoas que estão perto de nós acham absurdas as ofertas de honra que nós desejamos dar. Eu quero ser como Maria, não me importa. Eu estou aos seus pés, entregando ao Senhor tudo que eu tenho de melhor. E quando você consegue entender isso, o inimigo ele se cala. E nessa noite eu termino essa palavra dizendo algo para você. Sempre haverá alguém criticando a sua entrega e a sua fidelidade. Sempre o inimigo tentará colocar dúvidas no seu coração sobre o valor que você deve dizimar ou ofertar. Nesse texto, nós aprendemos que Judas representa aqueles que colocam o dinheiro acima de Deus e não entendem o poder da fidelidade. O diabo, ele sabe que quando somos fiéis, os céus se abrem sobre nós. E é por isso que ele vai tentar convencer você a não dar o que é exagerado. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus, ele valoriza feitos, entregas, ofertas com amor e fé. E ele recompensa com colheitas abundantes. Eu queria que nesse momento você fechasse teus olhos. Nessa noite, não é a pastora que está ministrando aqui, mas é o próprio Deus que está ensinando essa igreja a adorá-lo de forma extravagante. Feche teus olhos. Lembre-se que a adoração verdadeira, ela sempre vai incomodar o inimigo. A entrega generosa, ela libera bênção sobre a tua vida. O diabo, ele quer impedir você de ser fiel, porque ele sabe que Deus honra os que confiam nele.
E o meu desejo é que essa noite a sua oferta seja um perfume precioso aos pés de Jesus. Que você possa entregá-la com alegria, sabendo que o Senhor nunca fica em dívida com aqueles que o honram. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Pergunte para o Senhor: o que o Senhor quer de mim nessa noite? Aqueles que são verdadeiros adoradores vão ouvir uma voz do Espírito nesse momento. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante de um banquete onde Jesus está presente. Que a sua oferta chegue até Ele como um incenso, como um perfume agradável nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você se coloque em pé no seu lugar. Pegue sua oferta, pegue seu dízimo. E como Maria, adore ao Senhor com todas as suas forças, com toda a sua fé e com toda a sua alegria. E veja os céus se abrindo sobre você, em nome de Jesus.